Olá, meus amores! Hoje, na aula de História, iremos revisar todo o conteúdo que cairá nas avaliações. Isso mesmo, as avaliações já estão chegando e hoje a tia preparou uma revisão bem caprichada, onde vocês não terão dificuldade nenhuma, acompanhando com todo o conteúdo que está no programático. Então, vamos iniciar? Então, turma, vamos revisar os assuntos que cairá nas avaliações. Vamos ao primeiro assunto, que fala sobre o controle das minas. Quem é que tinha o controle da exploração das minas aqui no Brasil? Eram os portugueses. E qual era o objetivo? Os portugueses queriam arrecadar o máximo de riqueza por meio de cobrança de impostos. E o que os mineradores faziam para pagar menos impostos? Então, começaram a fazer o quê? A contrabandear. E o que é isso, tia? Era esconder o ouro que era extraído, eles escondiam uma boa parte. E o que os mineradores faziam para pagar menos impostos? Exatamente, eles contrabandeavam e escondiam parte da parte do ouro que era extraída. Qual era a medida que Portugal adotou para evitar esse contrabando? Então, a corte portuguesa ele exigiu que todo ouro que fosse registrado com as marcações da coroa portuguesa. Olha, então para evitar o contrabando, a corte portuguesa fez com que todo o ouro que era extraído era imediatamente registrado com essas marcações que era da corte portuguesa. Agora eu pergunto a vocês, vão acompanhando aí no módulo, quais foram os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração? Estão lembrados? O quinto, as entradas, a captação e a derrama. Lembrando, turma, dentro ainda da mineração do Brasil, do controle das minas, vimos também que ocorreu revoltas. 2 revoltas foram ocorridas nesse período. Então, o nome dessas revoltas, estão lembrados? Foi a Independência Mineira e a Conjuração Baiana. A Independência Mineira ocorreu no ano de 1789. Ocorreu lá em Minas Gerais. Quem foi o principal líder desse movimento, dessa revolta? Foi Tiradentes. E a Conjuração Baiana ocorreu em 1798, na cidade de Salvador. Quem foi o líder dessa revolta? Cipriano Barata. E agora vocês coloquem na página 271 e vamos rever a independência do Brasil. Quem governou o Brasil? Quando Dom João retornou para Portugal. Estão lembrados? Quem ficou governando o Brasil? Quando Dom João retornou a Portugal? Foi Dom Pedro I. Ficou no lugar do seu filho. E quando ocorreu, qual foi a data que ocorreu a independência do Brasil? Qual foi a data que ocorreu a independência do Brasil? Ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, no Riacho de Ipiranga. Estão lembrados? E qual era o sistema de governo daquela época? Era o sistema monarquia, onde o poder era passado de pai para filho. Vamos rever agora o primeiro reinado. No primeiro reinado, ocorreu em que período? Ocorreu de 1822 a 1831.
Esse período ficou conhecido como primeiro reinado. Então, o primeiro reinado, ele teve a sua primeira constituição. Qual foi a sua primeira constituição? Em que ano? Em 1824. Nessa constituição, além de ter os poderes executivo, legislativo e judiciário, também foi instituído outro poder, que foi o poder moderador. Esse poder foi instituído pelo Dom João I, e nesse poder tinha concedia todos os direitos ao imperador Dom Pedro I. Então, favorecia todos os seus interesses nessa Constituição de 1824. Então, repetindo, além do poder executivo, legislativo e judiciário, essa Constituição tinha também o poder moderador. Vamos rever o período regencial. Coloque na página 273 e acompanhe com a tia. Uma leve revisão. Tudo isso vocês já viram nas aulas, tivemos atividades e agora uma leve revisão para as avaliações da segunda unidade. Então, o que foi o período regencial, gente? Estão lembrados? Foi um período em que foi governado por regentes. Dom Pedro de Alcântara ele foi aclamado a sucessor do trono porque ele não podia assumir. Por que ele não podia assumir? Ele foi o sucessor do seu pai. Mas por que ele não pôde assumir naquela época? Isso porque ele só tinha 5 anos de idade. E quanto tempo durou o período regencial? Quem saberia dizer? Ele durou de 1831 a 1840. Portanto, quantos anos durou o período regencial? 9 anos. E o que foi que marcou nesse período, nessa época? O que foi que ficou mais evidente nesse período regencial? Nesse período houve grande instabilidade, houve muita disputa políticas e diversas revoltas. Ocorreu tudo nesse período regencial. E vem aí, gente, uma palavrinha, eu pergunto a vocês, o que é mobilização social? Quem saberia dizer? Falamos bastante isso, né, durante todas as aulas. É quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum. Isso quer dizer mobilização social. E o povo se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida contra desigualdades e as injustiças que ocorriam nesse período. E agora, turma, vamos para o segundo reinado. Na página 271, vai acompanhando aí com a tia essa revisãozinha para que vocês fiquem bem antenados no assunto. Para acabar com o período regencial, o que fizeram um grupo de políticos? Eles fizeram o quê? Eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro de Alcântara para 14 anos de idade. Então, devido a muito conflito, revolta, a insatisfação do povo, quando Dom Pedro de Alcântara chegou aos 14 anos, aceleraram a maioridade. Sabemos que a maioridade é com seus 18 anos, mas devido a tudo isso, a insatisfação do povo, houve o golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Foi quando anteciparam para 14 anos que Dom Pedro de Alcântara assumisse o poder. Então, Dom Pedro, ele governou o país por quantos anos? Por 49 anos. E ele também recebeu um título, ele passou de ser Dom Pedro de Alcântara para Dom Pedro II. Então, o segundo reinado ficou marcado pelo golpe da maioridade. Dando continuidade, na página 276, vamos rever mais esse assunto de prova. Ascensão do café.
Qual foi o século que ocorreu a ascensão do café? No século XIX. O café ele se tornou o produto mais importante da economia brasileira. Antes era o açúcar, agora passou a ser o café. Então ele trouxe, ele exportava muito para os Estados Unidos e para a Europa. Tornou muito lucrativa a exportação do café para esses dois estados. Então estava em ascensão, em elevação. Os estados que cultivavam qual era a região que cultivava o café? A região sudeste era a principal região do cultivo de grandes cafezais, era na região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E com isso, com essa ascensão do café, precisou o Brasil se modernizar. Então o Brasil estava se tornando um país rico devido à exportação do café. Então várias transformações foram ocorridas, né, principalmente na região sudeste, que era o país exportador do café, e lá houve muitas mudanças. Então no meado do século XIX foi preciso também mudar o sistema de transporte, que antes o café ele era transportado em lombo de mulas e ficava muito distante, demorado para chegar esse café até os portos, que era distante para chegar a São Paulo até os portos. Então foi necessário construir diversas ferrovias. E a principal ferrovia foi, a pioneira foi o Viaduto da Serra. Foi a primeira estação ferroviária construída para que o café chegasse bem mais rápido para a exportação nos portos, né? Para o café fosse mais, escoasse com maior rapidez. E devido a isso, o crescimento da urbanização. Então o café dando muito lucro e estava impulsionando também a urbanização no Brasil. Então, além das instalações das ferrovias, foram criadas também diversas cidades aos seus redores, próximo às estações ferroviárias. Então, as cidades iam crescendo ao redor de todas essas ferrovias que estavam sendo construídas. E com isso, foram acelerando o crescimento cada vez mais, não só da região sudeste, mas como em todo o Brasil, devido aos lucros que vinham da exportação, da venda do café. E não podemos esquecer os trabalhadores escravizados e o café. Então, o cultivo do café ele era realizado em grandes fazendas, e quem fazia esses trabalhos? Justamente os africanos que eram escravizados, eles que faziam tudo isso. A preparação da terra, do terreno, o plantio, a colheita, o ensacamento, o transporte, tudo isso eles que faziam. Então, houve uma pressão da Inglaterra em 1850 para que uma lei fosse aprovada. Que lei foi essa? A Lei Eusébio de Queiroz. Ela proibia o tráfico de pessoas escravas a partir daquele ano. Não podia vir mais escravos da África para o Brasil. Depois, em 1871, também foi aprovada outra lei, que foi a Lei do Ventre Livre. Então, essa lei, ela concedia a liberdade a todos os filhos que eram nascidos de escravas, seriam livres a partir daquele ano, 1871.
E depois vieram o movimento abolicionista. Antes da Lei Áurea, que foi a última lei, teve a lei do sexagenário, que a lei do sexagenário, ela dava direito aos escravos a partir de 60 anos de serem livres. E vem o movimento abolicionista, depois de todas essas leis que ajudaram aos escravos ficarem livres, veio no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que dava o fim à escravidão no Brasil. Vocês têm uma imagem da liberdade dos escravos. Depois dessa lei, todos queriam estarem libertos, fugindo dos seus antigos donos. Vamos continuar, turma? Vimos uma ligeira revisão de todo o conteúdo que vai cair nas avaliações da segunda unidade. Então, temos o material que vocês irão imprimir, estão lembrados? Lá no grupo, e será essa revisão que a tia vai explicar passo a passo como vocês deverão responder. Acompanhado sempre com o módulo 2, na parte de história, vocês sentem na sua bancada de estudo e comecem a responder direitinho. Então, tia já explicou, não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos acompanhar? Vamos lá? Então, vocês têm aí a revisão de história e a primeira questão é que vocês irão selecionar a palavra abaixo e completar com os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. Vamos agora, turma, com a nossa revisão. A tia fez oralmente a revisão de todo o conteúdo que irá cair na prova. Então, agora, essa revisão que estará no grupo, vocês irão imprimir, como da primeira unidade, ocorreu, né? Então, na segunda unidade, vai imprimir, sentar na sua bancada, ao lado do seu módulo 2, na parte de história, e com seu cronograma de estudo, e cada assunto ir respondendo. Então, a tia agora vai explicar direitinho como vocês deverão cada questão explicar para que vocês tenham um bom sucesso nessas próximas avaliações. Vamos lá? Então, primeiro, selecione a palavra abaixo e complete com os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. Aí, a tia já deu aqui, derrama, entradas, captação e quinto. Vocês irão agora encaixar cada palavrinha em uma alternativa. Na letra A, imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. Que nome recebeu? B, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Que nome recebeu esse imposto? Letra C, valor que representava 1/5, ou seja, 20% de todo o ouro extraído nas minas, que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Que nome recebeu esse imposto? E o D, confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Que nome recebeu essa cobrança de impostos? Segundo, estão vendo aí o segundo? Vocês irão informar sobre os movimentos pela independência brasileira, independência mineira. A primeira foi Inconfidência Mineira. Em que ano e local ocorreu? Letra B, quem foi o principal líder? Letra C, que apelido ele tinha? Letra D, quais eram os seus objetivos dessa revolta? E na letra E, quem foram os participantes desse movimento? E na letra F, a sentença de Tiradentes. Então, tudo aí está na revolta de Inconfidência Mineira. Vamos ver outra revolta, que foi a Conjuração Baiana. Em que ano ocorreu?
Na letra A, ano e local que ocorreu. Principal líder. Quem foi na letra C? Quais foram os seus objetivos dessa revolta? Na letra D, qual foi o movimento, os participantes desse movimento? Vamos para a terceira. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Na letra A, Dom Pedro passou a governar após a partida de Dom João VI para... Então, vocês têm entre parênteses a palavra Portugal e Brasil. Encaixe direitinho a palavra lá na letra A. Na letra B, a intenção era fazer com que o voltasse à condição de... Aí vocês têm as opções. Brasil, colônia, cortes e Portugal. Então, vão encaixar essas 4 palavrinhas na letra B. Na letra C, o objetivo do brasileiro era evitar que o voltasse à condição de colônia. Então, vocês têm 2 opções, a palavra partido e Brasil. Encaixe essas palavras na letra C. Vamos agora para a quarta questão. Na quarta, vocês irão responder na letra A, em qual ano Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro e quem ele deixou como sucessor do trono. Na letra B, vocês irão responder qual era a idade de Dom Pedro de Alcântara quando ele ficou no Brasil. E letra C, com quantos anos o imperador podia assumir? Letra D, o que significa mobilização social? Lembrando que tudo isso a tia explicou anterior a essa revisão. Então, tá fácil. Vamos agora para a letra E da quarta questão. Qual o nome do período governado por regente? Letra F. Com quantos anos Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil? E que título ele recebeu? Estão lembrados? O quinto, marque a alternativa correta. O café tornou-se o produto mais importante e lucrativo da economia brasileira. Por quais províncias o café se expandiu? Temos algumas alternativas. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, Amazonas e Rio de Janeiro, ou Minas Gerais e Espírito Santo. Somente uma alternativa correta. Na letra B da quinta, vocês têm qual foi o meio de transporte mais utilizado para que o café chegasse mais rápido nos postos? Foi o meio marítimo, aéreo ou ferroviário? Sexto, em ordem cronológica, as leis que gradualmente extinguiram a escravidão no Brasil foram, em ordem cronológica, Lei Áurea, Eusébio de Queiroz, Vente Livre ou Sexagenários. Na letra B, Vente Livre, Lei Áurea, Eusébio de Queiroz ou Sexagenários. E continuando, letra B, a alternativa é Vente Livre, Áurea, Eusébio de Queiroz e Sexagenário. Na letra C, temos a Sexagenário, Eusébio de Queiroz, Vente Livre e Lei Áurea. E na letra D, Eusébio de Queiroz, Vente Livre, Sexagenário e Lei Áurea. Vocês lembrem que foi pedido o quê? Na ordem cronológica. Qual foi a primeira lei e qual foi a última, na ordem dos anos que ocorreram.
E aqui encerramos a nossa revisão de história. Estude direitinho, acompanhando todo o módulo com os conteúdos que cairão na prova, que vocês terão um bom sucesso. Seja para conquistar o mundo ou para se conhecer a si mesmo, o caminho é um só: estudar. Tchau, até a próxima.